Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Talk da Trilha de Vendas, da Semana de Marketing e Vendas para Construção Civil. O evento é organizado por AAA, Clint Hub, New Way e mais 20 outras empresas apoiadoras. Eu sou Hélio Lima, CEO da Haas Prospecção Corporativa, e hoje nós vamos bater um papo sobre vendas remotas. Para falar aqui com a gente sobre o tema, a Renata Centurion, que é sócia e diretora da América Latina da Winning by Design. Tudo bem, Renata? Tudo ótimo, Hélio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês de novo na SM20. A gente está trazendo um tema aqui que eu acho que é bastante interessante para o pessoal que está ouvindo a gente. Muito legal, Renata. Seja bem-vinda. É uma honra te receber aqui conosco. Eu pronunciei o seu nome certo? Centurion. Centurion. Isso aí, Renata. Renata, vendas remotas, um assunto absolutamente pertinente a tudo que estamos vivendo aí na atualidade, né? E aí eu já quero te perguntar logo de cara, o que é vendas remotas para você? Vamos lá. Bom, falando um pouquinho da experiência que eu tenho, né? Eu trabalho com vendas faz mais de 20 anos, né? Uhum. E eu tô com a Winning by Design, trouxe a Winning by Design para o Brasil faz mais ou menos 3 anos, me apresentando um pouquinho, que eu pulei essa parte. E o que acontece? Quando a gente fala de vendas remotas, né? Nós, dentro da Winning by Design, a gente já trabalha com vendas remotas há muito tempo. Porque nós somos uma empresa que está presente em todos os continentes, com exceção da África, né? Então, a gente já trabalha dessa forma, porque muitas das empresas que a gente trabalha são empresas que têm pessoas em diversos países. Então, sai muito caro para você movimentar toda uma equipe de um lado para o outro, para você poder fazer, por exemplo, um treinamento, para você poder fazer um trabalho de consultoria, que é o que a gente mais faz com as empresas. Então, vendas remotas nada mais é do que você potencializar as suas vendas. Você pode fazer isso de uma maneira a atingir o seu público, né? Atingir o seu cliente de uma forma remota e você consegue multiplicar o seu tempo. Basicamente é isso. Então, eu moro em São Paulo. Onde você mora, Hélio? São Paulo também, mais especificadamente em São Caetano. Então, você sabe que eu estou falando sobre gastar muito tempo, por exemplo, para fazer uma visita, né? Claro, Se a gente vai fazer uma visita, você quer visitar alguns clientes durante a sua semana, quantos clientes você consegue visitar num dia? 2, né? Com muita sorte, dando tudo certo, né? Pois é. Quando eu comecei em vendas, eu conseguia fazer uns 7 clientes na mesma região. Então, a gente tinha um roteiro e a gente conseguia fazer todo mundo na mesma região de uma maneira mais rápida. Hoje, com o trânsito, né, a gente sabe que a gente precisa potencializar isso da melhor forma possível. Então, nada melhor do que você fazer isso de uma forma remota, onde você pode, inclusive, trabalhar de forma assíncrona. A gente vai falar sobre isso já, mas basicamente eu posso trabalhar com pessoas num formato síncrono ou assíncrono. O síncrono é quando eu tenho a pessoa no mesmo horário, no mesmo lugar, fazendo uma reunião, por exemplo, como que a gente está fazendo agora. Então, nós marcamos um horário e nós estamos no mesmo lugar, no mesmo link da internet. Isso pode ser também um local, né? Okay. Ou, por exemplo, uma reunião numa empresa, certo? Certo. O que acontece com as vendas remotas? Quando a gente trabalha de uma forma remota, você também pode trabalhar com vendas de uma forma assíncrona. Então, você pode, por exemplo, gravar. Vamos imaginar que estamos nós dois, mas você quer passar para alguém da sua equipe que possa assistir, depois dessa nossa reunião, possa assistir esse nosso vídeo. A gente ganha tempo, e tempo é dinheiro. Então, nós gravamos essa reunião e outra pessoa pode assistir no momento que ela puder, porque, por exemplo, ela não pode participar dessa reunião de agora. Então, as vendas remotas, ela proporciona para você um ganho muito grande de produtividade e de tempo para as pessoas, né? Só que com a pandemia, com tudo que aconteceu agora, as pessoas foram jogadas nessa realidade. Então, eu fiz outro dia um treinamento sobre produtividade em home office. Uhum. Qual é o grande problema? O pessoal fala, eu detesto home office, é uma porcaria. Não, gente, vocês não estão fazendo home office. Vocês estão simplesmente enclausurados em casa e trabalhando de casa, que é completamente diferente. Eu já venho trabalhando nesse modelo de trabalhar home office faz faz uns 10 anos quase. Okay. E qual que é a grande diferença?
Quando eu quero, eu saio da minha casa, eu posso almoçar com uma pessoa, marcar uma reunião, eu faço um modelo mescla de home office com saindo, vendo outras pessoas, etc. Quando eu sou obrigada a ficar na minha casa, né? Quando eu sou obrigada a ficar no meu home office, isso se torna, entre aspas, um fardo. Então, muita gente está falando sobre isso agora. Então, nas vendas remotas, o que a gente vai ganhar é muita produtividade. Então, por mais que você tenha se jogado nisso, isso faz muito sentido para que você consiga potencializar a sua equipe e o trabalho que vocês vêm fazendo. Fora o gasto que você não tem, né? Muitas vezes com escritório, com gasolina, com estacionamento. Estacionamento em São Paulo é uma fortuna, né? Então, a gente ganha em todos os sentidos. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se era isso que você... Respondeu sim, grande, abrangente. Respondeu sim. Na verdade, eu comecei com um tema do qual nós estamos aqui batendo esse papo, e agora eu quero entender um pouquinho das soluções da Winning by Design. Né? Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu não tenho essa cultura de vendas remotas. Como que você pode nos ajudar a implantar isso como cultura na minha empresa? Legal, boa pergunta, Hélio. O que acontece? Quando a gente entra dentro de uma empresa, né? Uma das coisas que a gente ensina é como é que você pode fazer para que todos possam trabalhar dessa forma. Porque existem vários detalhes, né? A gente fala desde o computador, que a pessoa precisa ter, então, um computador mínimo que você precisa ter. Por exemplo, eu estou usando a câmera do meu computador. Mas, normalmente, eu uso uma câmera em separada. E eu tenho 3 câmeras, fora a câmera do meu notebook. Por quê? Porque eu posso utilizar de várias formas. Então, as pessoas, quando elas começam a trabalhar de forma remota, elas precisam de algumas dicas, entre aspas, como, por exemplo, qual é o fundo que eu vou usar. Então, vocês estão vendo aqui um fundo preto, né? Eu tenho alguns outros... Obrigada. A gente tem várias possibilidades. Eu tenho também uma lousa, onde quando eu dou treinamento, eu faço o treinamento como se a pessoa... É como se eu tivesse... na casa da pessoa, a gente tivesse uma classe, né? A gente tem uma pessoa que está monitorando ali o chat, a gente faz atividades, a gente usa muito Zoom, então a gente usa atividades como, por exemplo, o Breakout Rooms, onde você pode usar separadamente as salas, e você coloca as pessoas nessas salas para elas discutirem algum tema, depois elas voltam de novo. Então, você precisa dominar algumas coisas importantes para que você consiga trabalhar dessa forma remota. Então, desde o setup, vocês estão me ouvindo? Eu tenho um setup aqui que não tem eco. Espero que não tenha eco. Perfeito. Está perfeito, está perfeito. E isso é uma coisa importante, né? Que as pessoas, quem não está acostumado a trabalhar dessa forma, tem uma dificuldade maior. Por quê? Porque quando você não está acostumado a trabalhar assim, qual é o problema? Você não consegue entender, por exemplo, mas o que quer dizer o eco? Se você estiver ouvindo, por exemplo, um treinamento que tiver eco e a luz não está boa, por exemplo, se eu estiver aqui atrás com uma janela aberta e estiver de dia, o que vai acontecer? Você vai ver um vulto, você só vai ver meu vulto, você não vai me ver. E isso atrapalha o aprendizado, isso atrapalha a conversa, né? O som totalmente distorcido, ele faz com que você não queira ficar lá. E atrapalha o engajamento. Claro. E o engajamento é tudo que a gente precisa nesse momento para poder trabalhar assim. Então, existem ferramentas. Um formato, por exemplo, fundamental você ter uma internet muito estável. Né? A sua internet, lógico que a gente depende também que o nosso provedor ajude. Mas a nossa internet precisa ser estável, porque senão você não consegue trabalhar dessa forma. Então, existem algumas dicas, algumas coisas fundamentais do setup para que você consiga fazer isso no dia a dia. Fora isso, a gente trabalha com todo um framework. O que é isso? É a base da metodologia Winning by Design para que as pessoas consigam entender como elas podem fazer para vender de uma forma remota. Muita gente trabalha ainda no relacionamento, né? Baseado em relacionamento. Não é só isso, é muito mais que isso. Renata, então a Winning by Design hoje ajuda com as questões de setup, certo? E com a questão de metodologia, de boas práticas. Perfeito? Isso mesmo. E aí, falando no sentido de consultoria ou de treinamento, né? A parte do setup é a parte simples, né? É uma parte muito rápida. São dicas básicas, né? Para quem ainda não tem o costume de trabalhar dessa forma, mas o que mais é importante, assim, a forma com que você vai lidar e como que você vai fazer o engajamento das pessoas que estão como suas interlocutoras naquele momento. Perfeito. Renata, o nosso público aqui de construção civil é um público de vendas complexas, densas, de muitos detalhes e que exigem relacionamento.
né? É possível manter o relacionamento de uma venda complexa de várias etapas de forma remota no ponta a ponta? Sem dúvida. E eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer isso. Eu vou voltar um pouquinho alguns steps. Eu vou fazer uma apresentação agora para vocês. Então, eu queria compartilhar minha tela para mostrar para vocês como é que a gente vai falar sobre isso. Vocês estão vendo minha tela aí? Perfeitamente. Ótimo. Então, como é que a gente faz para trabalhar vendas remotas nesse mundo atual? Então, vamos falar algumas coisas, né? Primeiro, nós vamos falar sobre o gap de produtividade, para dar um contexto para vocês do que a gente está falando sobre vendas remotas. Por que isso é tão importante? O que elas são? Vou aprofundar um pouquinho mais e as ferramentas que podem potencializar essas forças. Então, vamos lá. Falando no gap de produtividade, imagina que a gente tem aqui um eixo X e Y, onde o Y é a produtividade e o tempo é esse X que está aqui embaixo, certo? Então, imagina que começou a pandemia, a gente está lá em março, volta um pouquinho para trás, volta um pouquinho no tempo, e a gente começou com um gap, começou a pandemia e todo mundo teve que ficar em casa, né? O que aconteceu? A produtividade, ela detonou a produtividade das pessoas porque elas não sabiam como fazer na maioria das vezes. Okay. Claro que existem exceções, tinha gente que já trabalhava nesse modelo, e essas pessoas tiveram um diferencial nesse momento. Mas vamos falar da grande maioria, né? A produtividade despencou, e aí o que aconteceu? Você tá vendo minha setinha aqui? Sim, sim. Ótimo. Então, aconteceu o seguinte, caiu a produtividade em relação ao tempo, né? Enquanto os casos de Covid começavam a aumentar, né? Okay. O que aconteceu? Essa retomada da produtividade em vendas, o que ela vai depender? Ela vai depender muito do número de casos de Covid, quando que a gente vai poder sair do lockdown e assim por diante. Sim. Então, esse rápido declínio vai demorar um período, né? Quanto tempo? A gente não sabe, a gente já está passando aí, estamos 90 e poucos dias, né, de lockdown. Esse tempo, a gente vai ter vários contratempos, então as pessoas tentando se ajustar, as pessoas tentando, tem várias etapas, né, então tem as pessoas que já ficaram desesperadas, já ficaram mais calmas, agora entenderam como é que podem trabalhar. Algumas empresas, infelizmente, não conseguiram continuar, estão tendo várias dificuldades financeiras, e outras aproveitaram essa oportunidade nesse momento, porque já tinham, de alguma forma, se estabelecido, ou aproveitaram e aprenderam muito rápido. Perfeito. O que acontece? Essa produtividade, então, essas sequelas vão existir por anos. Como é que a gente pode atuar? Primeiro, nessa recuperação gradual, a gente entendendo que vai existir um novo normal. Então, se você for conversar com qualquer pessoa, por exemplo, que foi num shopping, foi tentar ir num restaurante, o pessoal lá do Sul, que já conseguiu ir em restaurante, completamente diferente. Uhum. Então, o pessoal fala, eu quero voltar à minha vida normal, etc. Desculpa, essa vida normal não vai mais existir. Nós vamos trabalhar num novo normal, né? Por quanto tempo? A gente não sabe, e, inclusive, o que vai perdurar depois disso. Eu acho que vai ter muita coisa de diferente daqui para frente. Mas essa recuperação gradual vai levar um tempo. Então, aqui, nessa recuperação gradual, imagina que seus concorrentes estão todos aqui nessa linha. Qual que é a grande sacada? É você ver se você consegue acelerar e fazer uma recuperação não gradual, tão devagar, entre aspas, quanto os nossos concorrentes. Se você conseguir acelerar isso aqui numa reta como essa, que a gente está mostrando aqui em rosa, se você conseguir fazer isso, o que vai acontecer? Você vai se preparar, né? A gente já passou, imagina que a gente está aqui, né? E que vamos imaginar que a gente esteja aqui, mais ou menos, e que você consiga fazer essa recuperação mais rápida que o resto da curva inteira. Perfeito. O que vai acontecer? Você consegue um diferencial competitivo importante e faz com que você consiga se destacar dos outros. Essa é a sacada. E aí, se você conseguir rampear mais rápido, faz toda a diferença para a sua recuperação. Você vai ganhar market share. Ou seja, os seus concorrentes, enquanto eles estão ali patinando, andando devagar, não consegue se adaptar, não vou conseguir. Se a pessoa fica só se lamuriando, né, e não dá um passo à frente, como é que eu faço para reagir, ela vai estar nessa recuperação gradual ou não vai conseguir se recuperar, né? E se você conseguir ser essa curva rosa, o que vai acontecer? Você vai conseguir fazer como você vende, fazer toda a diferença. Então, se isso for uma coisa que você conseguir sacar como é que eu faço isso, esse gap de produtividade não vai acontecer com você. Então, você vai melhorar o que a gente chama de win rate, ou seja, a taxa de conversão para você ganhar novos deals vai ser mais rápida,
melhor e você vai acelerar o ciclo de vendas. Perfeito. Faz sentido isso, Hélio? Absolutamente, absolutamente. Sua empresa está aqui? A minha empresa, ela se adaptou muito bem com a questão do remoto, porque o nosso modelo já era assim, então eu faço parte do pequeno grupo de empresas que foram um pouco mais rápidas. Sensacional. Então você já está aqui na curva rosa. Ótimo. É isso aí. Porque provavelmente muitos concorrentes seus não vão ter a mesma sorte porque eles não se prepararam, né? Perfeito, perfeito. Então, falando sobre isso, a gente fecha essa primeira parte sobre o gap de produtividade. Mas falando sobre vendas remotas, né? Então eu quero perguntar para quem está nos ouvindo aqui, primeiro, como que você era antes do Covid? Né, antes da pandemia, você trabalhava com algumas vendas remotas e fazia a maioria como venda presencial, né? Você fazia algumas vendas remotas, a maioria remota, mas algumas vendas presencialmente, ou você conhecia os seus clientes praticamente em eventos da indústria, tipo uma feira, ou num evento no meio do ano, no final do ano, enfim, os grandes eventos, e lá que vocês conheciam, porque a maioria das suas vendas eram feitas da forma de inside sales. Exatamente. Vamos dar o seu exemplo, Hélio. Você acabou de me falar, né? Uhum. Você fazia muito maioria remota, você estava no B ou no C? Não, o meu modelo, Renata, é assim, eu faço prospecção para empresas que queiram aumentar a sua presença de mercado e, obviamente, oportunidades no seu funil de negócios, né? Uhum. E a gente faz prospecção para empresas do Brasil inteiro e até mesmo fora do Brasil, né? Legal. E uma coisa muito interessante no meu modelo é que, assim, quando a empresa nos procura, ela vem com aquela coisa muito cultural de reunião presencial. Eu quero reunião presencial porque é mais importante, porque o no-show é menor, porque a atenção do decisor é toda minha, porque eu já consigo ver ali o que eu preciso, extrair o que eu preciso, e a gente entra até com uma parada de mudar esse mindset, já que as reuniões remotas, elas são tão produtivas quanto, né? Eu tenho, por exemplo, cases de empresas que sequer estão no Brasil e que fazem as reuniões que a gente agenda, né, lá de Torrance, nos Estados Unidos, com uma taxa de assertividade absolutamente perfeita. Então, de novo, eu estou nesse pequeno grupo de empresas que gostam e que falam muito sobre vendas remotas, inclusive na parte da prospecção. Muito bom. Isso quer dizer que, na verdade, vocês já estavam com um copo meio cheio e ele está enchendo cada vez mais, está transbordando, né? Das oportunidades. É isso. Então, é isso que a gente quer mostrar aqui. Então, gente, mostrando aqui um pouquinho, voltando a compartilhar minha tela com vocês, vou compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente voltar a falar sobre isso. Então, entendendo que cada um dos modelos de negócios, o que acontece, né? Nós temos vendas centralizadas versus as vendas distribuídas. O que quer dizer isso? Posso centralizar minha operação e fazer, por exemplo, inside sales, e aí eu faço uma operação onde eu vendo, todas as pessoas estão no mesmo prédio, por exemplo, ou estão das suas casas fazendo as reuniões, ou eu posso ter pessoas espalhadas trabalhando de forma, pode ser remota, pode ser local e assim por diante. Qual que é a grande sacada? A tarefa não é ver o que ninguém viu ainda, mas pensar no que ninguém pensou sobre o que todo mundo vê. Que é isso que a gente está fazendo agora, é um pouco do que o Hélio falou, né? Aproveitar o momento para desenvolver ainda mais uma coisa que vocês já faziam, ou se você não fazia, como é que você pode mostrar qual é a nova forma de se fazer. Então, falando aqui sobre a venda 100% presencial versus a venda síncrona. Então, imagina que a gente está falando sobre uma reunião em que eu tenho que ir fisicamente no cliente, e aí eu sou a vendedora aqui, eu sou essa linha branca, né? Okay. E eu vou fazer essa reunião com o meu cliente, e aí eu tenho 3 tipos, eu estou só colocando 3, tem mais papéis que o meu cliente pode assumir, mas imaginando que a gente tenha só esses 3, tá? O iniciador da compra, o champion, que é aquela pessoa que te advoga por você, aquela pessoa que adora o seu negócio e trabalha para que a sua empresa seja escolhida para trabalhar lá dentro. Okay. E o decisor, que é o cara, por exemplo, que vai decidir e vai pagar para a sua empresa começar nesse deal, né, nesse negócio. Então, nós começamos aqui falando sobre uma reunião presencial. A gente chama de discovery, ou seja, uma reunião onde você vai descobrir quais são as oportunidades, o que está acontecendo, você vai qualificar,
ver, aprofundar na dor e entender como é que você pode ajudar. Perfeito. Isso aqui de forma síncrona, ou seja, todo mundo teve que ir para o mesmo lugar, no mesmo horário, para poder fazer essa reunião. Na segunda, a gente vai fazer uma reunião também presencial, de forma síncrona. Então, marcamos no prédio do cliente, lá no escritório do cliente. Eu fui lá, o iniciador, que foi a primeira pessoa, por exemplo, que entrou em contato com a gente para fazer essa compra. O champion, que estava presente também, e o decisor. Qual é o problema? O decisor, ele só vai entrar nessa última fase, né? E as reuniões anteriores, elas vão ser feitas de forma síncrona, mas sem ele. O que acontece? As pessoas concordam em se encontrar no mesmo horário local. É ótimo quando é necessário muito envolvimento, como um brainstorming, por exemplo, né? Mas lembrando que a gente tem que estar nesse mesmo momento, nesse mesmo local. Qual é o problema? Às vezes você não tem agenda de todo mundo. Você marca uma primeira reunião, já é difícil, a segunda é mais difícil e a terceira é mais difícil ainda, porque envolve mais uma pessoa aqui. Então, nós temos aqui o que a gente chama de reunião 3, de commitment, ou seja, é uma reunião onde a pessoa aceita comprar de você. Perfeito. Imagina agora uma mistura, Hélio, falando aqui do presencial e remoto, fazendo a venda síncrona. Então, nós fizemos a mesma coisa, tá? Na mesma hora e no mesmo lugar, mas a segunda reunião de proposta, nós vamos fazer de forma remota. Ou seja, todo mundo no mesmo horário, mas não no mesmo local. Perfeito. Certo? O que a gente vai fazer? Cada um vai estar num lugar, por exemplo, a gente marca, e aí a gente consegue fazer assim. E a terceira reunião vai acontecer aqui dessa forma, onde eu posso fazer uma reunião online, 100% online, cada um no seu local, todo mundo de forma síncrona. Hoje a gente pode fazer dessa forma, por quê? Porque as pessoas já estão em casa. Elas não conseguem se encontrar. Essa é a diferença do modelo anterior, vamos voltar aqui, onde eu tinha que encontrar as pessoas, né? Fazer, por exemplo, uma reunião de proposta, podia ser remota, né? E a reunião última a gente poderia fazer na mesma hora, no mesmo lugar. Hoje, como é que a gente consegue fazer? A gente pode fazer cada um no seu lugar, mas de forma síncrona, ou seja, no mesmo momento. Qual que é a grande sacada aqui? Se eu consigo entender esse novo formato, eu tenho um vendedor trabalhando aqui, por exemplo, mandando pequenas reuniões, fazendo propostas e tocando, entre aspas, cada uma das pessoas envolvidas nesse processo num momento diferente. Então, num momento assíncrono. Um documento, um vídeo é compartilhado para que as pessoas possam comentar e assistir no momento que elas puderem. Porque elas não estão naquele momento, na mesma hora, todo mundo junto nessa reunião. O que eu ganho aqui, Hélio? Né, e todo mundo que está assistindo? A gente ganha produtividade, por quê? Porque talvez seja muito difícil e demore dias, semanas, para que a gente consiga marcar uma próxima reunião. Perfeito. Especialmente se a gente está falando de enterprise, né? Faz sentido isso para você? Absolutamente. Se eu tenho uma enterprise, gente, qual é o problema? Eu tenho vários papéis, várias pessoas envolvidas, e eu não consigo, de repente, juntar todo mundo para falar sobre a proposta. Então, o que eu posso fazer? De forma remota, de forma assíncrona, eu faço essas pequenas reuniões com cada uma das pessoas, posso, inclusive, gravar um vídeo, mandar para essas pessoas, para que, de forma síncrona, então, todo mundo por e-mail, num link, por exemplo, no mesmo horário, a gente fecha depois dessa reunião, ganhando o ok ali do nosso cliente. O que acontece aqui? Cada uma das reuniões, né, oportunidade qualificada e o ganho, elas vão acontecendo aqui, né, eu posso também transformar essa reunião, a primeira reunião também, numa forma assíncrona, a segunda de proposta, né, então, eu faço essa reunião primeira para descobrir, qualificar, entender e mapear os problemas, depois eu faço uma reunião de proposta também de formato assíncrono, para depois fazer uma finalização num formato síncrono, no mesmo local, no mesmo horário. O que eu ganho aqui? Eu ganho tempo. Então, a taxa de conversão pode ser maior, por quê? Porque as pessoas conseguem participar da reunião, mesmo que seja em outros horários, no tempo delas. Eu diminuo meu ciclo de vendas e eu faço com que tudo isso aconteça de forma remota, mas numa produtividade muito maior. Perfeito. Então, eu estou diminuindo, lembra aquele tempo que a gente tinha inicial? Estou diminuindo esse tempo aqui para que tudo aconteça. Então, olhando aqui, de forma proporcional, talvez eu consiga fazer 2 dias no mesmo período que eu fazia 2 negócios, né? Então, eu ganho muito em produtividade. Essa é a grande sacada, e assim, não adianta a gente achar que dá para você, não, mas na minha empresa isso não funciona, não vai dar certo.
Se você não consegue, pelo menos, se adaptar, tentar fazer isso, você só tem a perder. Porque algum concorrente seu vai fazer e você está fora do jogo. Porque se a pessoa fizer uma reunião primeira de proposta, no segundo momento conseguir fazer esse fechamento mais rápido que você só vai perder, porque só você não vai conseguir apresentar essa proposta e fazer essa reunião nesse momento. Claro. Faz sentido? Absolutamente. Como é que você se enxerga? Vamos falar aqui, nós dois. Hélio, como é que você se enxerga fazendo isso? De novo, né? O meu negócio ele é absolutamente remoto e eu levo isso como cultura para as empresas que eu atendo. Confesso que algumas já têm muito estruturado tudo isso, essa ideia, e outras que não têm essa ideia estruturada, acontece um período ali de adaptação, de cultura que a gente coloca para elas também. Porque, obviamente, para eu te agendar 10 reuniões remotas e 10 reuniões presenciais, o caminho é muito mais tortuoso quando a gente está falando de 10 reuniões presenciais, né? E muito mais prático em 10 reuniões remotas. E uma coisa que os meus clientes me colocam, Renata, aí que eu quero colocar para você comentar no momento certo, é sobre matriz de objeções, né? Porque o pessoal fala, poxa, Hélio, mas remoto, aí a gente está falando ali de 6 pessoas envolvidas no processo de compra. Como que eu trato as objeções dessas pessoas e como que eu trabalho o engajamento? Eu acho que seria bem legal você colocar isso aí para a gente. Então, tem mais um material, eu vou voltar a compartilhar aqui minha tela, mas tem algumas coisas interessantes que acontecem no dia a dia, né? Muitas coisas são, como por exemplo, vamos lá, a gente vai falar justamente sobre isso, ferramentas que potencializam essas forças para que você faça essa venda remota acontecer. Vamos falar sobre isso. Então, como é que a gente pode fazer na geração de lead? E aí tem tudo a ver com o seu negócio, hein, Hélio? Sim, perfeitamente. Qual que é a ideia resumida? Os melhores vendedores, eles são conhecidos por representarem muito bem as suas marcas pessoalmente, mas as vendas remotas permitem que isso seja feito de uma forma em escala, ou seja, você consegue potencializar muito isso. Tá. Então aqui, eu coloquei como exemplo o meu LinkedIn, só para que a gente possa usar de exemplo aqui, mas como é que eu faço para enriquecer um lead? Então, primeira dica poderosa. O seu LinkedIn pessoal, ele é muito mais poderoso do que o LinkedIn da sua empresa. Porque pessoas se conectam com pessoas. Então, o que acontece? Muita gente fala, não, mas eu não preciso ter o meu LinkedIn atualizado, nem organizado, nem nada disso, porque a minha marca é muito forte, as pessoas já reconhecem, por exemplo, o LinkedIn da minha marca. E isso é um engano muito grande, porque as pessoas querem se conectar com pessoas, elas querem ver o que você como pessoa pode trazer para elas de interessante. Claro. Então, o primeiro passo é um bom conteúdo, né? Como é que a gente faz para transformar isso numa coisa impactante? Primeiro é o visual, né? Então, você precisa pensar nisso de uma forma visualmente impactante e gerar um conteúdo tão bom que as pessoas queiram compartilhar. E essa é a primeira grande sacada. Por quê? Porque você compartilha e isso tem, às vezes, um alcance imenso, né? Pessoas, às vezes, você não conhece, outras pessoas vêm, começam a gostar, escrevem em cima, e aí você começa a multiplicar esse conhecimento. Perfeito. Outra coisa importante, assim, não adianta só a gente compartilhar o conteúdo e deixar ali para a pessoa se virar sozinha. O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa manter um perfil de autoridade. Como é que eu faço isso? Compartilhando valor, né? E não só fazendo propaganda de mim mesma para o resto da minha rede, senão as pessoas param de ler o que eu estou publicando. Então, esse perfil de autoridade você consegue quando você traz coisas de valor para quem é a sua audiência principal, para o seu ICP, sua persona, o seu segmento do mercado. Perfeito. Depois, você pode fazer uma curadoria, né? Colocando quais são as coisas principais desse material que você está falando. E, por último, um call to action, que é o que a gente chama de faz uma pergunta, fala para comentar, o que você achou e assim por diante. Que aí a pessoa vai ter uma ação em cima disso. Na sequência, a gente vai compartilhar com a nossa rede. Então, você pode compartilhar com outras pessoas, fazendo com que esse alcance seja ainda maior. De forma outbound, ou seja, quando eu vou atrás daquele lead. Isso. No inbound, o que eu vou fazer? Eu vou ver o envolvimento e acompanhar o envolvimento de pessoas que compartilharam esse material. Por que ela compartilhou? Fala com ela, agradece dela ter compartilhado, começa uma conversa. Porque toda venda se origina numa conversa. Então, você fazendo isso, você vai ver quem comentou,
que essa pessoa falou, com quem ela comentou, às vezes vai atrás disso e começa a estabelecer uma conversa. Porque isso vai gerar leads inbound para você nessa conversa que você trava. Então, você tem outras pessoas participando dessa conversa que podem ser novos leads para você. Perfeito. Tudo bem? Ótimo. Tem sentido? Muito. Então, assim, basicamente, o network online tem que ser similar ao network presencial. Então, você me perguntou, Renata, pô, o cara fala sobre relacionamento e tal, ele quer tomar cafezinho, quer comer um pão de queijo, quer lá jogar a conversa fora, né? Lógico que, especialmente na nossa cultura brasileira, isso faz parte da nossa cultura. A gente é assim, né? Sim. Só que, em momentos como esse que a gente está vivendo agora, você precisa aprender a desenvolver as suas habilidades também na rede de network online. Isso te força a trabalhar de uma outra forma. Né? Não só almoçando junto, tomando cafezinho, trocando conversa. Você também pode fazer isso, lógico. E aí a gente indica muito que você utilize o Zoom, né? Eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, mas o Zoom ou qualquer outra ferramenta que você quiser online, mas o que eu quero aqui? Falar sobre videoconferência. Não só você ligar para a pessoa. Se você só liga para a pessoa, você perde uma ferramenta poderosa, um outro sentido poderoso, que é a sua visão. Né? Então, quando eu faço uma videoconferência, eu consigo interpretar os sinais que a pessoa está me dando. Porque, afinal, o corpo fala. Né? Claro. Enquanto você não usa a videoconferência, seja ela qual for, eu uso o Zoom há muito tempo, então, para mim é super natural falar do Zoom, mas existem inúmeras ferramentas que você pode usar, né? Tem Blue Jeans, tem Hangouts, tem Skype, você pode usar o Skype, muita gente usa Skype, né? E existem inúmeras outras ferramentas. Também. Como? Google Meet. Google Meeting, tem gente que usa o WhatsApp com vídeo, whatever, o que você quiser usar, não tem problema. Desde que você use a videoconferência, porque ela te ajuda. Às vezes você está falando... Uma vez eu estava numa reunião, até uma coisa interessante. Eu estava numa reunião e eu estava me achando, né? Tava, é legal, tô arrebentando e tal. Todo mundo falando comigo assim, né? Prestando atenção, perto, concordando. Você vê as pessoas felizes. Eu mudei de assunto. A pessoa que estava na minha frente, ela fez o seguinte. Olha bem para o que eu vou fazer agora. Ela estava assim, ela fez assim, ó, fechou a cara, foi para trás e cruzou os braços. Meu Deus do céu. Ela falou assim, Renata, volta para o que você estava falando antes. Então, existe um livro antigo, que eu adoro, né, que é o pai de toda essa ciência aí, que chama O Corpo Fala, literalmente. Eu não procurei aqui do lado, eu tenho ele, é velhinho. Sim. Mas tudo que a neurociência ensina pra gente, fala que você conecta com as pessoas em frações de segundos. Às vezes você não sabe por quê, mas você já conectou com... Cara, eu não sei porque o Hélio é super gente boa, tá me trazendo um negócio super relevante. Não esqueçam de sorrir. Só um sorriso faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Então, a pessoa não sabe por quê, mas ela já se conectou com você. Então, isso é muito importante, isso é muito importante, Renata, você colocar, porque enquanto negócios, vendas B2B e um ticket médio muito alto, a gente tem a tendência a conduzir uma metalinguagem muito técnica, né? Mas isso não é suficiente para o engajamento do nosso lead, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Perfeito. Não é porque você está falando sobre alguma coisa técnica que você não pode sorrir, que você não pode perguntar. Outra coisa, você me perguntou sobre engajamento. Qual é a melhor forma de você engajar o seu interlocutor? Exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu estou fazendo perguntas, né? E o Hélio está me respondendo. Claro, puxando ele, né? Puxa o tempo todo. Por quê? Porque eu também, gente, é que assim, né? A gente vai aprendendo também com nossos erros. Então, isso não foi um aprendizado que eu tive assim, da noite pro dia, e eu, né, tive uma grande sacada. Eu aprendi, né? Eu fui ensinada em várias coisas, mas muitas coisas eu aprendi na prática. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer as minhas videoconferências, eu via isso acontecendo. Às vezes você tá bem com o cara, você pergunta algumas coisas e tal, de repente ele para de prestar atenção, você vê que ele pegou o celular e tá assim, ó. Ele não tá ouvindo o que você tá falando. Já era, acabou. Como é que você faz para retomar isso? Faça perguntas. Pergunte se a pessoa se enxergando, se a pessoa, você consegue se enxergar utilizando essa ferramenta? Como seria o seu time? Faz sentido para você? Simples, fácil e extremamente efetivo. Perfeito. Então a gente eu não estou fazendo um monólogo, eu estou fazendo uma conversa.
Claro, né? claro. E a conversa precisa ser dos dois lados. Então, se você percebeu que você falou muito e que ninguém falou nada, tem um erro aí. Você precisa... Sobretudo várias pessoas na sala, né, Renata? Sobretudo várias pessoas. E foi interessante você falar isso, porque assim, a primeira coisa que a gente começa eu pego o meu caderno e começo a perguntar, temos várias pessoas na sala. Fulano, você pode me apresentar, se eu não conheço, se eu não sei todo mundo que é, Fulano, você pode me apresentar as pessoas e o que elas fazem? Começa a anotar. Faz um desenho da mesa, né? Se tem muita gente na sala, faz um desenho e mostra quem tá ali. Por quê? Porque depois você pode fazer perguntas. E você, Maria? E você, João? E aí você vai perguntando pelo nome da pessoa. Claro. Não tem nada mais poderoso para conectar as pessoas do que você chamar ela pelo nome. Claro. Então, são dicas simples, né? Que a gente esquece, às vezes, no dia a dia de utilizar. Mas que isso faz com que você, mesmo remotamente, consiga engajar quem está falando com você, mesmo que seja muita gente, tá? Mas é muito interessante, Renata, a gente lembrar também que, assim, quanto mais experiência, mais a gente acha que não precisa relembrar essas dicas básicas. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Vendas complexas não traz só o aspecto técnico, né? Você tem que ter esses detalhes, né? Os detalhes, né? Fazem toda a diferença. E saber quem é o seu interlocutor, com quem você está falando. Você está trazendo alguma coisa de valor? Claro. Porque se você, que está do outro lado, não está interessado no que eu estou falando, por que eu estou fazendo essa reunião? É isso aí. Né? Então, isso é bastante importante da gente perceber. Segundo, e não menos importante, como é que eu faço para conhecer a empresa? Então, a maioria dos perfis online dos compradores trazem muitas informações. Fora isso, não só o LinkedIn, mas também o site da empresa. Você pode entrar em alguns lugares como Reclame Aqui. Reclame Aqui tem um monte de informação para você trabalhar, né? E o pessoal me pergunta muito, mas posso usar o Facebook da pessoa que tem um perfil aberto? Você pode. De preferência, usar o perfil da empresa. Uhum. Se você tem um perfil de uma pessoa, às vezes a pessoa se sente invadida, se você usar alguma informação que está lá, para você trazer para a conversa. Pô, mas o perfil da pessoa é aberto, qualquer um pode olhar. Tudo bem, mas use com parcimônia, só no momento, por exemplo, eu vi que você estudou na escola tal, eu vi que você trabalhou não sei aonde, e aí você traz para a mesa, mas muito cuidado com as informações que você vai usar aqui também. Ok? Sutileza, né, Renata? Sutileza, delicadeza, literalmente. Então, o que a gente vai fazer? Entendendo, assim, que esse aqui é um blueprint da Winning by Design, né? Com um passo a passo. Isso aqui é ouro, tá, gente? Só quero dizer isso para vocês. Com um passo a passo de como a gente pode fazer para conhecer o processo de compra em enterprise. Ok. Então, basicamente, aqui, o que a gente precisa entender é que cada uma dessas pessoas estão fazendo papéis diferentes. Se a gente está falando de uma enterprise, a gente está falando de vendas complexas. Mas... sei lá, na enterprise aqui que eu estou falando, só tem 3 pessoas. Ok, não tem problema. Mas qual que é a grande sacada? É que, às vezes, uma mesma pessoa pode fazer o papel de várias pessoas. Claro. Então, você precisa entender. Primeira coisa fundamental. Você não começa a fazer uma venda, não importa o tamanho da empresa. Sempre você tem que fazer uma pesquisa prévia. Vou fazer só com o enterprise, porque o resto eu tenho preguiça. Você está errado. Você tem que fazer sempre uma pesquisa prévia, ver o que você poderia trazer de valor, entender o que essa empresa vai fazer, porque às vezes ela pode começar menor para você, mas é só um negocinho pequeno, mas ela pode vir a ser um grande deal para você, se você entender as dores principais que ela tem. Claro, perfeito. Né? Você pode começar falando com esse iniciador aqui, né? E aqui a gente tem 2 curvas, uma curva azul, que é a curva do racional, né? Okay. Que a gente tem vários impactos, mas 3 impactos principais, na verdade. Tem impacto racional, que é quando você aumenta o faturamento, ou diminui o custo dessa empresa, ou impacto emocional, que é baseado em usabilidade, né? Então, é muito ligado ao usuário aqui. O usuário é fundamental aqui nesse processo. Então, a gente começa uma conversa sobre dor, ajuda a identificar o impacto evento crítico no champion, lembra? Champion é o advogado, aquela pessoa que fala, não, eu quero trazer o Winning by Design para cá, o Winning by Design é o máximo e tal. Nós queremos essa consultoria, é a melhor do mundo, a melhor bem ranqueada ali no G2 Crowd, que é uma avaliação, é verdade isso, tá? Que é uma avaliação que se faz mundialmente das consultorias existentes, etc. Então, essa pessoa vai trazer o seu nome sempre atrelado a alguma coisa muito positiva. Essa pessoa, você tem que grudar nessa pessoa e mapear todo dia, se possível. Toda semana, todo mês, para ver se ela continua feliz. Porque ela tem que falar bem de você lá dentro.
Claro. Se você pisou na bola, qualquer coisa que seja, entenda o porquê e volte com essa pessoa, né? Ok. Então, ela te ajuda a mapear, vai te ajudar no impacto emocional, e aí você desdobra aqui para o influenciador e o gatekeeper. O influenciador, ele está sempre trabalhando meio perto aqui do gatekeeper, né? Okay. Trazendo, um tem um impacto racional e o outro tem impacto emocional. O gatekeeper, né, para quem não sabe, é aquela pessoa, às vezes uma secretária de um, sei lá, CEO, VP de uma empresa, você não consegue um tempo com ele. Se você não passar por ela e não mostrar aqui você veio, quais são os valores, etc., você não consegue passar por essa pessoa. Quem aqui, faz prospecção conhece muito o gatekeeper. Então. Né? Fala um outro tipo, fala secretário, que é fácil de todo mundo lembrar dessa pessoa. Uma secretária, um secretário, enfim. Mas fala, me ajuda a pensar num outro gatekeeper aí no mercado. Me ajuda aí, Hélio. Se você tem uma solução para SPED fiscal, por exemplo, e um gatekeeper pode ser o CFO de uma empresa, ou o gerente fiscal, o contábil dessa empresa, já que ele não é o decisor. Ele sente a dor, mas ele não é o decisor, né? Então, ele é a porta de entrada ali para você chegar no influenciador acima dele e, portanto, no decisor. E o que você tem que fazer? Se você não mostrar valor, ele não vai deixar você falar com ninguém na frente. Não vai. Já era. Né? Então, muita gente fala para mim, Renata, eu trabalho com uma solução aqui, mas eu tenho que passar pelo TI. Como é que eu faço para não ter que passar? Não vai passar. Não, tem que passar. As pessoas adoram, né, Renata, atalhos, né? Me dá um atalho. Gente, não existe. Adoram atalho, não existe atalho, né? Você tem que trabalhar. Então, o que você tem que fazer aqui é uma estratégia, né? Basicamente, a estratégia. Por isso que você precisa, olha, por isso que aqui está tão grande, né? Pesquisa prévia. Precisa entender quem faz o quê. Porque, gente, não está escrito em lugar nenhum. Como é que eu sei quem é o quê? Você tem que mapear, você que vai definir isso. Você tem que mapear qual é a estratégia que eu vou fazer, por onde eu vou, quais são as pesquisas, quem me diz o quê. Então, assim, não é uma coisa simples, mas você precisa aprender a fazer isso se você quiser vender para uma enterprise, principalmente, né? Para chegar aqui em compras. E compras só vai aprovar depois que passou por toda essa rede aqui, né? Mas o meu negócio é tão sensacional que eu entro por cima. Eu vou pelo VP, o diretor, e o cara me coloca lá dentro. Vai aguardando, você vai ver se você não vai passar em algum momento pela mão dessas pessoas todas, né? Um outro erro também, Renata, é a gente achar que empresas PME, pequenas e médias empresas, não tem todo esse organograma. É um grande erro, né? Às vezes tem empresas pequeninas com um organograma muito complexo, que você precisa entender para conseguir performar, né? Perfeito. E foi bom até você falar isso, que você me lembrou de uma coisa importante. Não é porque a empresa é pequena que eu tenho que ter todas essas pessoas, às vezes. Às vezes eu tenho uma pessoa fazendo vários papéis. Ok. Né? Então você precisa só mapear e entender, só, entre aspas, porque esse trabalho não é simples. E você precisa aprender a fazer ele da melhor forma possível. Porque quando você fizer isso, tudo vai fazer mais sentido, e aí a figura do iniciador, ela é fundamental. Porque ela pode, inclusive, essa pessoa aqui, pode, inclusive, te dar o caminho das pedras. Ok. Né? Para como você vai fazer daqui para frente. Então, os direcionamentos. Oi? Ela pode te ajudar com alguns direcionamentos, algumas dicas, né, muito importantes. Exatamente. E se você não souber mapear essa pessoa, ela pode te ajudar com algumas dicas, ou ela pode bloquear todas essas dicas e você não vai tirar nada dela, né? Então, assim, e não estamos falando aqui, mas então vou levar uma caixa de chocolate, não, calma. Está falando de coisas verdadeiras, né? Claro, de como você de verdade mostra para ela. Lógico que você pode levar um chocolate para tomar um café, não tem problema. Mas você precisa de verdade trazer valor. E existem inúmeras empresas que a gente sabe que você não pode pagar um cafezinho para quem está do outro lado, como restrição mesmo, né? Você não pode ser visto com essa pessoa, nem nada disso, sob o perigo da pessoa ser mandada embora. Isso é muito sério. Isso é extremamente rígido, né? Isso é muito sério. Então, eu posso falar de uma empresa, porque inclusive já saiu do Brasil, mas no Walmart, né, eu conheci uma pessoa, a gente estava tentando fazer um deal com eles, e aí a gente chegou lá, e o cara é super gente boa, né, o iniciador e tal, e aí eu falei, poxa, então, vamos tomar um cafezinho, tinha uma entrada, assim, tinha uma parte de compras, né, e na entrada tinha um cafezinho mesmo. Falei, vamos lá tomar um café, eu pago para você. Pelo amor de Deus, você não me repita essa frase, nunca mais. Falei,
Jesus, o que eu fiz? Não me repita isso. Aqui dentro, ok, desculpa, não tá mais aqui. Você pode pagar para mim? Então, não, ninguém paga para ninguém, cada um paga o seu. Eu falei, ok. Olha. Já entendi. Caramba. Loucura. Então, assim, você precisa entender as regras do jogo, né? Claro. Eu fui lá inocente, né? Para você nunca mais repita essa frase. Sim, senhor, desculpa. Tá joia. Né? Deixa eu pegar meu pão de queijo aqui e pagar. Exatamente. É importante você saber a cultura da empresa também, sim, né? Sim. Porque se eu soubesse dessa cultura, na verdade eu sabia, mas foi uma coisa assim, tão ingênua, né? E aí eu nem percebi, foi assim, eu já faço isso normalmente, né? Então, sim. põe ali anotado na mão, faz um xizinho para você lembrar de não pagar o café para essa pessoa. Perfeito. Então, a gente precisa entender, assim, que não tem muito mais espaço para essas empresas trabalhando com objetivos separados em cada uma das áreas. Marketing separado de prospecção, separado de vendas. Não. A gente precisa trabalhar por um objetivo comum. E quem já percebeu isso, consegue fazer essa pirâmide trabalhar em colaboração, todo mundo está ganhando, né? Perfeito. A empresa está na frente e você ganha um diferencial de mercado gigantesco. Perfeito. Então, basicamente, o que eu quero falar aqui, de mais importante para vocês, é isso. Então, você precisa ter um plano. Quais são os cases que vão embasar essa sua estratégia? Então, você pode fazer um planejamento utilizando, inclusive, cases anteriores, outras empresas semelhantes que já deu certo. Você pode trazer isso, inclusive, como cases para compartilhar com as empresas, né? E trazer para ela. E o pessoal chama muito isso de storytelling, né? Isso, exatamente. Quando a gente faz o treinamento, a gente tem uma parte dedicada a storytelling. Eu amo de paixão storytelling, tem tudo a ver. E o case, obviamente, ele tem que ter a ver, tem que ter conexão com quem está do outro lado. Claro. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu compartilhei um case. Qual case? De uma empresa lá que eu sempre falo. Oi? Assim, não pode ser assim, né? Você tem que trazer um case que tem a ver com quem você está conversando. Se é uma empresa que você sempre fala, Renata, logo você está usando um script. E aí o script já não vai ser afetivo. Não funciona. Né? Script é lá dos primórdios, gente. O pessoal da Idade da Pedra fazia isso. Não façam isso, porque a pessoa que está do outro lado se sente mais um, fala, poxa, não é possível, né? Eu não vou dar meu tempo para você se você não preparou isso para mim, né? Então, as pessoas percebem, não tem mais espaço para isso, né? Felizmente, porque quem se diferencia, quem pesquisa, quem faz direitinho de solução de casa, tem espaço garantido nesse novo mercado, certo? Perfeito. Então, a gente vai planejar e executar, né? Fazer a orquestração, comunicação, né? Integração entre todas as áreas e a coordenação disso, para fazer a mensuração no final de todo esse processo. Então, eu tenho que testar, tem que ver o que eu aprendi e ver se deu certo. Se não deu, gente, faz parte do processo, mas você precisa de velocidade. Então, assim, R rápido. Já ouviu essa frase? Já. Pois é. R rápido. Então, você precisa ter, lógico, métricas são fundamentais. Eu não tenho métrica, não sei quanto. Gente, se você não tem métrica, você deveria ter, urgente, para ontem. Né? As 3 principais métricas que você tem que ter, no mínimo, são qual é o volume de deals em reais, em quantidade de novos deals, qual é a sua taxa de conversão de uma fase para outra, e quanto tempo demora para você fechar esses negócios. Se não tiver essas informações mínimas, você vai ter muita dificuldade para conseguir fazer com que isso aconteça. A gente não vai entrar em tudo isso hoje, porque não vai dar tempo. Claro. Mas o mais importante, assim, é identificar rapidamente as pessoas da organização. Isso é o principal disso que a gente está falando, que a gente chama de Account-Based Marketing ou Account-Based Strategy, né? Estabelecer relações individuais imediatamente. Ou seja, manda um convite de conexão no LinkedIn. Olha, nós estamos fazendo um trabalho aqui, vamos começar, etc. Faça essas conexões, entenda quem está do outro lado. E isso vai ter um baixo custo para você, e isso vai acontecer de uma maneira mais escalável. Uma coisa que eu vejo muito o pessoal fazendo é o seguinte. O pessoal fala assim, mas eu não consigo escalar minha empresa, porque a empresa depende, as pessoas, às vezes, o cara fala com um sorriso no rosto, né? Mas a empresa depende de mim. Eu queria escalar, mas depende de tudo, depende de mim, tá tudo na minha cabeça. Só lamento, né, gente? Porque se tiver só na sua cabeça, infelizmente você não vai conseguir escalar, você não vai conseguir tirar férias, você não pode ficar com a sua família, né? Você não pode fazer nada, porque se a empresa depende 100% de você... Você está escravo do teu negócio, né?
Exatamente isso. Então, cuidado com essas peças, assim, que esse tipo de visão dá, né? A gente precisa conseguir escalar a partir do momento que a gente consegue explicar para as pessoas da organização qual é o nosso propósito, para quem a gente vende, né? É fundamental entender quem vem, para quem que eu vendo, por quê? Qual é o propósito dessa pessoa do outro lado? Qual é a proposta de valor que eu estou entregando? Porque se eu não mostro isso, claramente você tem um problema e você não vai conseguir escalar, e muito provavelmente você já vai cair rapidinho do mercado. Ô, Renata, eu postei um vídeo, o maior vídeo, o vídeo de mais acesso no nosso canal, da Haas, é um vídeo que eu falo, na verdade eu estou bem impressionado com o fato de vendedores muito experientes negligenciarem os estudos de vendas. Né? Porque no final das contas, Renata, você concorda comigo que tudo isso faz parte de uma boa estratégia de vendas B2B, do ponto de vista de mecânica, né? Então, quando você desconsidera os conceitos de mecânica de vendas B2B, você perde tantas nuances, né? Tantos detalhes, tantas fases do seu processo e fases importantes que talvez você não estava até negligenciando naquele momento que você ia direto para a reunião, direto para a visita, e talvez tudo que está acontecendo venha para te reorganizar do ponto de vista de processo, não é, Renata? O que você acha disso? Faz todo sentido, Hélio, e é interessante que, assim, quando eu comecei em vendas, eu tive como é que eu posso te dizer? Uma passagem interessante. Eu comecei em vendas e uma pessoa me chamou me perguntando por que eu te escolhi. Imagina, você fez... Eu me formei na USP, né? Para quem não sabe, me formei em veterinária na USP. Eu sou de uma outra... Comecei numa outra área, eu era muito diferente de todo mundo, né? E essa pessoa me chamou e falou... Nossa, eu te chamei aqui, eu te chamei para fazer um processo seletivo porque eu queria entender como é que uma pessoa faz uma faculdade difícil, eu entrei na USP, né, era muitas pessoas por vaga, como é que uma pessoa joga fora, essa foi a expressão que ele falou, joga fora uma faculdade como essa para virar vendedora, veja só. Aí eu olhei e fiquei meio indignada, né, eu falei, o que você entende de um vendedor, né? Pois é. E aí eu comecei a conversar com ele, e aí eu comecei a falar tantas coisas, falando, olha, você me impressionou, é uma pena que eu não tenho uma vaga para você aqui agora, mas você com certeza vai ser considerada nos nossos próximos processos seletivos. Eu falei, bom, quem não quer trabalhar com você sou eu, mas tudo bem. Abafa, né? Mas por quê, Hélio? Isso é um pouco assim, o vendedor, ele tem um estigma, o vendedor, a vendedora, tem o estigma da pessoa que não deu certo. No Brasil, nós temos esse estigma cultural, né? Não é assim em outros países. O vendedor é extremamente bem pago em outros países. É uma profissão, assim, você precisa... É uma das mais concorridas, né? E precisa estudar demais, precisa estudar muito. Exatamente. Né? Então, o que eu quero dizer aqui é que não existe mais espaço, né? A meu ver... Quem sou eu para dizer o que acontece na vida de cada um? Mas, na minha opinião, não tem mais espaço para esse vendedor que não se atualiza, que não estuda, que não treina. Porque você chega a ser até uma coisa absurda a pessoa virar para você e falar: pô, Hélio, você se transformou num vendedor aí, como é que está dando certo, né? As coisas que você está fazendo. Como se você não estudasse nada, como se você, né, não se preparasse e não tivesse as dificuldades do dia a dia. A gente se prepara muito. Às vezes a pessoa olha ali a pontinha do iceberg e fala, ah, mas você deu sorte, né? Você deu sorte. Renata, nós temos a figura do SDR e nós temos a figura do closer, né? Fazendo aqui um desenho de ciclo de vendas. E quando o lead é qualificado, que ele levanta a mão, beleza, eu quero conversar com a Renata. Você entende, Renata, que isso é só o começo da jornada, né? Porque a visita presencial ou remota, onde estamos nesse capítulo dessa novela? É apenas o começo. É apenas o começo, né? E quando você acha que um lead qualificado levantou a mão e que você chega ali
com uma certa arrogância, com falta de estudo, meio que para tirar pedido, você perde muito negócio, sobretudo em vendas B2B, porque você não está respeitando a mecânica, né, as nuances, toda essa questão muito estrategista, né, Renata? Perfeito. A gente falou muito de estratégia, né? O tempo todo de estratégia, né? O tempo todo nós falamos de estratégia e é importante que as pessoas entendam isso. Então, na Winning by Design, a gente tem um framework que a gente chama que é de Moments That Matter. Então, são os momentos principais. Faz para mim, Hélio, como é que é o funil de vendas típico? Com a mão. É o típico, né? Típico. O funil é assim, faz assim, Isso. né? Funil assim, né? Isso. Certo? O que na Winning by Design a gente prega? Que a gente transforma esse funil assim, a gente deita ele de lado e duplica ele. A gente transforma em uma ampulheta deitada. Perfeito. Ou numa gravata borboleta, como vocês quiserem. O que a gente faz? A gente divide essa ampulheta, né, em 7 fases. E cada uma dessas fases, as pessoas de marketing, as pessoas, os SDRs ou pré-vendas, e as pessoas de vendas estão na primeira fase, onde a gente chama a fase de land, ou seja, conquista do cliente. Perfeito. A partir do momento que essa pessoa fechou com você, a gente entra na segunda fase da ampulheta, que é a fase onde a gente chama de expand, ou seja, expansão do negócio. Por quê? Porque se você pensar apenas como um funil de vendas, você enxerga a oportunidade final como sendo quando você vendeu. Só que se você enxergar isso como uma ampulheta, você vai entender que depois do closer, fechar, você vai fazer o onboarding dessa pessoa, dessa empresa, e aí sim você tem outras oportunidades a serem mapeadas, construídas a partir da fidelização desse cliente com você, a partir do sucesso do cliente, você consegue mapear novas oportunidades para conseguir continuar ganhando dinheiro com essa pessoa. Ela ganha dinheiro com você, porque é uma situação de ganha-ganha. Então, ela ganha dinheiro porque ela continua com você, e você ganha mais dinheiro porque continua com ela. Então, você pode vender de novo, você pode vender mais, ou você vai poder fazer um cross-sell. Por exemplo, numa grande conta, que a gente está falando agora, são enterprise. Como, por exemplo, um banco. Né? Num banco, você vai vender para várias áreas. Né? O banco é gigante. Né? Normal, os grandes bancos, né? Então, para qual área você vai vender? E às vezes você vende, e é tão específico o problema que ele tem, você tem que fazer uma nova venda para uma outra área, né? Pensa numa Votorantim da vida. É uma empresa gigantesca. Então, o que você tem que fazer? E dependendo da natureza da sua entrega, você pode vender para várias áreas e várias soluções, né? Exatamente. Depende da natureza da sua entrega, né? Exatamente. Então, mas no que eu baseio isso? Eu baseio na minha proposta de valor e como eu entrego valor em cada uma das fases para essa pessoa que está aí do outro lado. Porque se eu conseguir mostrar a que vim, entendendo a dor do meu cliente, né, do meu futuro cliente, de uma forma muito clara e evidente, o SDR vai identificar essa oportunidade e vai conseguir conectar com a próxima reunião, onde está, por exemplo, o closer, né? Onde aquele vendedor vai fechar o negócio. Mas fechar o negócio não significa que está fechado. Significa que tem uma grande oportunidade pela frente. Renata, que bate-papo, hein? Aqui tem que ser uma live de 4 horas. Muita coisa, mas eu acho que essa conversa nossa é uma conversa para quem quer aprofundar, que quer entender, né? Que a gente está falando desse vendedor, essas pessoas, né? De vendas, pessoas de vendas. Então, isso que a gente está falando da ampulheta é de ponta a ponta. Todo mundo precisa estar integrado. Eu preciso saber como é que eu passo o bastão para o próximo cara. Como é que eu faço para não deixar cair no chão? Porque aquilo é o cliente. Se a gente, de verdade, estivesse preocupando com o cliente, é o que a gente chama de customer centric, né? Centrado no cliente, centrado na dor que ele precisa resolver. E aí sim, tudo faz sentido. Renata, parabéns pelo seu conteúdo. A Renata, ela é figura muito presente em vários eventos e eu quero até que você nos fale quais são os seus próximos passos, como que a gente tem acesso ao seu conteúdo, né, para acompanhar não só esse bate-papo aqui para SMV 20, voltado à construção civil, mas os seus próximos passos aí para nos alimentar com essa estratégia que é tão importante para nós. Vamos lá, a gente tem diversos conteúdos no nosso site. Temos um site brasileiro, que é winningbydesign.com.br, que vocês estão lendo aqui embaixo. E nós também temos um site americano, né? Qual que é a diferença dos dois? No site brasileiro, os eventos que a gente fez, as lives, os webinars, eles estão todos salvos ali.
Então, você pode ter acesso aos conteúdos que a gente está fazendo. E nós temos feito muito conteúdo, muita coisa mesmo, de verdade. Fora isso, vocês podem acompanhar no meu LinkedIn, Renata Centurion, né? Que estão vendo aí embaixo também. E no Instagram. Então, Renata Winning by Design. Lá eu procuro compartilhar assim, um pouco de dia a dia, um pouco de novas práticas. Inclusive, hoje eu compartilhei um vídeo bem legal, gostei bastante. Foi tirado de um material que a gente fez de 3 horas de um workshop. Ficou muito interessante. Tem várias dessas dicas que a gente estava falando de conteúdo, de trás, como é que a gente faz para trabalhar com vendas remotas, assim por diante. Mas falando um pouco de setup também, que é muito importante a gente ter atenção aos detalhes. E se vocês quiserem conversar comigo, estou à disposição, vocês podem me mandar um direct, me mandar uma mensagem, e eu terei o maior prazer em responder. Foi um prazer estar aqui com vocês, obrigada novamente pelo convite. Eu sempre aprendo, a gente fica trocando aqui, eu adoro fazer isso, então eu ficaria tranquilamente mais um tempão conversando com vocês. Obrigado, Renata, parabéns, um abraço. Esse foi o Talk com a Renata, e fiquem ligados que teremos muito mais conteúdo aí para vocês. SMV20, um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima.